beleza cotidiana mesmo nas imperfeições diárias. Eu acho que é o que a gente precisa, é o mínimo hoje, né? Diante de tanta notícia, de tanta tragédia, né? Ontem a gente viu uma tragédia que aconteceu lá no Líbano e tantas outras como o Covid, e eu acho que o que a gente precisa, talvez como exercício diário, é que a gente possa enxergar a beleza cotidiana nessas imperfeições que a gente, todos os dias, nós somos bombardeados. Então, mais uma vez, bem-vindos, vamos começar. Eu gosto de uma frase que está aí, que diz o seguinte, gente, eu falo que essa frase, ela tem que ser, a gente tem que entender o contexto dela. Quando eu digo que, se você me conhece baseado no que eu era há 3 ou 4 meses atrás, você já não me conhece mais. Minha evolução é constante, permita apresentar novamente. O que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo um grande momento de evolução, um grande momento de mudança que eu vou contar aqui nessa aula de hoje, o que a gente está vivendo, esse contexto de mundo. Então, é a grande oportunidade que a gente tem de promover uma mudança e uma evolução aí na nossa vida. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês, depois que passar isso tudo, não serão os mesmos, né? Então, que cada vez mais vocês possam se permitir essa evolução, se abrir para o novo, né? E não criar nenhum tipo de julgamento àquilo que é desconhecido, como que a gente está vivendo. É enxergar isso tudo como talvez uma oportunidade aí para a gente poder crescer e sermos pessoas melhores. Isso é um pouco do que eu sou, do que eu trabalho hoje aqui em Minas, não só Minas, Brasil e também na América Latina. Eu sou vice-presidente da Associação Comercial daqui, sou presidente do SEMI, que é o Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora. Como vice-presidente, eu sou a primeira mulher em 120 anos a ocupar esse cargo, então é uma conquista de nós aí, mulheres, nesse processo. Também sou presidente de uma organização de mulheres empresárias aqui em Minas Gerais, uma organização francesa. Tenho uma escola de palestrante, ensino pessoas a falarem em público, a serem palestrantes, a construírem as suas histórias. Tenho uma startup, que é a DERE, que é de inteligência artificial para diagnóstico de TDAH. Eu sei que tem psicologia aqui na turma, né? Para quem já está familiarizado com esse tema. Nós somos uma startup aí que está desenvolvendo uma plataforma para ajudar no diagnóstico. E um pouco de outras coisas aí. Eu tenho um canal de podcast nas plataformas aí do Deezer, Spotify, que é as não lineares, que é um bate-papo de mulheres. E toda quinta-feira eu tenho um canal Inovação em Pauta no YouTube. Toda quinta-feira, às 19 horas, eu entrevisto, eu e mais 2 parceiras, entrevistamos convidados aí especiais para falar de inovação. Então, não vou falar tudo não, mas é isso. Por que eu escrevi polímata? Alguém aqui sabe o que é polímata? Se sim, pode responder. Se não, acho que não, né, gente? Bom, como nós vamos falar de futuro aqui hoje, polímata é uma expressão de futuro. Por isso que está até escrito ali que eu sou estudante de futuros. Eu estudo futuros já há um tempo. E o polímata é a expressão do profissional do futuro, que é o multiempreendedor. É aquele profissional que vai empreender em diversas frentes. Você pode ter uma clínica de psicologia, atender, mas você pode ter também outros projetos, outros negócios que você participa paralelamente. O polímata, ele se abre para várias possibilidades. Então, eu sou uma polímata nesse caso, então. Bom, eu vou começar contando uma história, a gente vai dividir a aula de hoje em passado, presente e futuro. Eu volto no passado, quando eu coloco essa imagem num copo de água, eu estou dizendo que há um tempo atrás, né, quando nós bebíamos, chegávamos, na verdade, íamos à casa dos amigos, quando não tínhamos essa tecnologia, WhatsApp, tanta informação, a gente chegava na casa dos amigos e pedíamos um copo de água, conversávamos, né? A nossa vida era 100% praticamente de presença. Então, isso era um pouco desse passado aí, onde a gente não tinha tanta interferência como temos hoje. A nossa modernidade, eu chamo de modernidade sólida, porque as estruturas eram muito mais sólidas do que antes, né? Conseguimos fazer planejamentos a longo prazo e enxergar isso de uma forma mais estruturada, né? As relações eram mais sólidas. Então, era uma estrutura que a gente vivia, um sistema
onde tínhamos muito mais certezas do que incertezas. O formato era essa estrutura sólida, previsível, as relações eram mais sólidas, né? Principalmente as relações interpessoais, e tudo era, digamos assim, mais controlável. E então seguimos em frente. Só que aí, gente, o mundo mudou. Eu chamo de presente remoto o que a gente viveu aí até antes da pandemia, para vocês entenderem por que eu estou chamando de presente remoto, porque eu vou dividir isso em presente remoto e presente breve, que o presente breve é a pandemia, que eu vou falar um pouquinho desse cenário. Mas o presente remoto era o que a gente estava vivendo até a gente cair na pandemia. Então, o presente remoto, ele trouxe aí esse novo cenário, né? O mundo mudou, a gente sai de uma estrutura sólida, caímos numa estrutura totalmente líquida, né? A gente sai daquela, quando eu falei quando a gente ia na casa dos amigos e pedíamos um copo de água, né? Estávamos mais presentes. Primeira coisa que a gente faz hoje quando a gente vai na casa de alguém é pedir a senha do Wi-Fi, né? A gente não pede nem mais o copo de água. Então, isso é um momento que a gente já vinha vivendo até chegar na pandemia. E o mundo mudou mesmo, né? A estrutura que a gente vinha é uma estrutura líquida, né? Como Zygmunt Bauman já falava, e ele dizia, né? Ele é da área da psicologia, da psiquiatria, ele falava sobre essa estrutura líquida do mundo que a gente está vivendo, né? Tudo parece escorrer pelas mãos, né? As estruturas, as relações, tudo é muito líquido, né? Muito passageiro. E aí a gente cai, aí a gente percebe como o mundo mudou. Essas são algumas das transformações que a gente vivenciou aí, das mudanças do mundo, né? Quando eu escrevo aqui meu diário e minha vida, quando a gente, né, nós mulheres aí, quando éramos crianças, não sei se algumas de vocês que estão aí presentes vão se lembrar dos nossos diários, onde a gente escrevia as nossas histórias, trancávamos ali as 7 chaves, né? E a nossa vida estava ali. E tudo mudou, né? Hoje a nossa vida está na rede social e a gente sabe que o que é dito na rede fica na rede. Essa é uma realidade. Bom, o mundo mudou nas relações, nas formas de se relacionar. Hoje nós temos os aplicativos aí. Você hoje está em casa, mas você... Professora. Oi! É a Regina do marketing. Boa noite. Boa noite. Não, eu acho interessante a senhora falar nessa questão do diário, né? Que a gente guardava debaixo de 7 chaves para ninguém saber. E hoje a gente faz questão de postar qualquer coisa que aconteça na vida da gente. É muita mudança mesmo. Muito. A gente põe na rede mesmo, a gente faz check-in, a gente diz onde a gente está. Qualquer pessoa vai saber onde você está, gente. Só você falar que você está ali, botou ali, fez um check-in, a gente descobre onde as pessoas estão. E olha para vocês verem, hein, gente, eu já descobri uma traição de um namorado que morava em Curitiba pela rede social, viu, gente? Fez um check-in, foi tão burro que ele fez o check-in. Mas isso aí é uma longa história. Mas é para vocês verem como quanto mais conectados estamos, mais as pessoas sabem da nossa vida. É o que você falou mesmo, viu? É exatamente isso. Bom, gente, vocês podem sempre interromper, fiquem à vontade, tá? Continuando, a gente viu as mudanças aí. Não sei se você sabe que os aplicativos de paquera tiveram um aumento absurdo nessa pandemia, gente. Muita gente foi para o Tinder, muita gente foi para o Happn e teve um aumento assim absurdo aí nesse momento da pandemia, que, lógico, né? Houveram várias mudanças aí, né? Nós passamos por várias alterações de comportamento. Seguindo aí, o mundo mudou, quando eu digo da época do ET, para quem assistiu o ET, né? A gente tinha um personagem de um cinema que foi criado, que a gente se apaixonou por ele, e aí, de repente, o ET, né? 35 anos atrás, a gente vivenciou esse momento, e de repente a gente cai num Pokémon, né? Que foi caçado aí, diz que teve gente que morreu, que foi atropelado, mas isso aí são as mudanças do mundo. Do cassete, para quem lembra da relação aí, quem sabe qual é a relação, claro, eu acredito que todo mundo sabe a relação da caneta Bic com a fita cassete. Quem não enrolou aí, desembolou a sua fita com uma caneta Bic, né, gente? E mudamos para esses... Oi. Isso aí vai descobrir a idade da gente. Minha filha, se eu te contar, é isso mesmo. A minha
A minha já foi revelada. Misericórdia. Mas olha que eu fui dar uma palestra para um monte de estudantes novinho, de 17, 18 anos, eles não sabiam a relação da caneta Bic com a fita cassete, tá, gente? Então, eu tive que explicar. Mas olha lá. E aí a gente tem aí esses aplicativos, né? Os pagãos eram cães, porque eles tinham uma vida devassa, uma vida depravada, uma vida escrava dos vícios. E por isso Jesus ainda Oi, gente. diz, não cães, mas os Tem cachorrinhos. tem alguém com o fone ligado aí? Jesus, um judeu Alô, não podia... oi? É verdade, hein? Tem alguém com o microfone ligado aí Assistindo na hora da culto aula. aí. Pois é. Acho que desligou, gente. Tomei até um susto. Mas vamos lá. Então, gente, olha só, qual é a realidade que a gente estava vivendo? Somos 4 bilhões de células conectadas no planeta. Não sei se vocês sabem que nós produzimos muito mais informação de 2003 até hoje do que do início da civilização até 2003. Isso é a quantidade de informação que a gente estava produzindo. Caímos na pandemia e produzimos muito mais informação do que a gente imagina. Só em um segundo, quase 67 mil pesquisas são vistas no YouTube, quase feitas no Google, quase 69 mil vídeos são vistos no YouTube, 7 mil tweets são postados, mais de 2 milhões e meio de e-mails são enviados. Então, olha o cenário da velocidade que a gente estava vivendo. A realidade disso tudo, coisas revolucionárias acontecendo, chegando e surgindo, virando o mundo de cabeça para baixo. A gente viu aí a chegada do Uber, a gente viu a chegada do Airbnb, a gente viu a chegada Mas resiste aos soberbos, aos humildes. Deus não consegue resistir. Gente, eu não consigo... Será que... Aí, o pessoal da técnica ficar observando o microfone, né? De quem disse que estão abrindo, né? Então, realmente vai atrapalhar o raciocínio da aula. Pode ser. Professora? Professora, seu microfone está no mudo. Professora, Gente, alguém botou meu... Oi, estão me vendo agora? Estão me ouvindo? agora sim. Estamos Sim. ouvindo. Gente, eu juro por Sim. Deus que não fui eu que botei esse telefone no mudo, hein? Fui eu, não. Mas vamos lá. A reza aí foi tão forte que a professora ficou no mudo, viu, mas? Estou bem agora? Estão me ouvindo? Sim. Boa, então vamos embora, gente. Tem muito assunto aqui hoje. Agora sim, mas eu não estava ouvindo. Tá, então voltando. Eu estava falando que surgiu um fenômeno muito grande nesse momento, desse período que a gente estava vivendo, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que significa medo de ficar de fora. Pela imagem vocês percebem, né? Estávamos seguindo assim num vício, numa dependência da rede social, da internet. Você ia para o cinema, você estava conectado, você estava na sala de aula, você queria ficar conectado, você estava numa reunião, você estava conectado. A gente criou essa dependência com esse medo de ficar de fora daquele assunto. Recentemente eu vi um caso de um aluno na Finlândia, que ele tinha 14 anos e ele falou com a professora, o telefone dele tinha descarregado e a tomada era no fundo da sala. Ele saiu, em vez de deixar o telefone no fundo da sala, ele foi para o fundo da sala e ficou ao lado do telefone. A professora perguntou por que ele não podia ficar lá na frente assistindo a aula e deixar o telefone. Ele falou que não,
porque ele tinha uma dependência muito grande do telefone, e ele precisava ficar vendo o que os amigos estavam falando, e ele contou que ele dormia com o telefone no peito, assim. Então, isso é FOMO, é um fenômeno que muito intenso, que mostra o quanto a gente não consegue sair, se desconectar. Bom, diante disso, nos tornamos também, com tanta informação que a gente vinha recebendo, nos tornamos infobesos e criativos anoréxicos também, que foi essa perda da massa criativa. O infoobeso, gente, ele tem muito a ver com a questão de você receber muita informação e não saber filtrar. E aí, essa historinha eu vou deixar para contar lá no final, tá? Não vou contar lá agora, não. Bom, mas que mundo é esse que eu estou contando, que a gente estava vivendo aí, que eu chamei aí desse presente que estava aí acontecendo, que a gente estava vivendo? Ele é conhecido como o mundo VUCA, tá? E o que é o mundo VUCA, gente? O VUCA é um acrônimo que surgiu no vocabulário militar americano, VUCA. E ele descreve exatamente isso que está escrito aqui. O que o soldado sente no calor da batalha, onde as previsões não acertam e as ações mudam o tempo inteiro. Ou seja, os comandantes, eles tinham essa grande dificuldade de fazer algumas previsões e as táticas de guerra devido à ambiguidade dos cenários. Então, em 1995... os Estados Unidos incluiu o mundo VUCA tanto no relatório de armas e treinamento de oficiais do século XXI, quanto também no cenário corporativo no mundo todo, dizendo, olha, o que a gente vive, essas instabilidades, essas volatilidades, isso tudo são característicos de um mundo VUCA. Então, de 6 anos para cá, o VUCA vem sendo estudado, e aí passou-se a perceber que o VUCA, ele era exatamente esse contexto de mundo que a gente estava vivendo. Falando de mundo volátil, descrevendo já o VUCA, eu estou falando desse mundo aí, ó, descontínuo, líquido, né? As coisas acontecem muito rápido, né? Tudo muito imediato, muitas vezes parece que é superficial, porque é inconstante. E eu vou dar um exemplo de mundo volátil. O rádio levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários, a TV levou 13 anos, a internet levou 4 anos, o Facebook levou 3 anos e meio, o Instagram levou 9 meses, o Twitter levou 6 meses, e o Pokémon, que eu falei agora há pouco, o Pokémon levou 22 dias para alcançar 50 milhões de usuários. Imagina o que acontece. Já acabou o Pokémon, a febre. Daqui a pouco vai vir um outro fenômeno e aí nós vamos ter aí esse alcance gigante em curto espaço de tempo. Né? Então, isso é um exemplo de um mundo volátil. O mundo incerto do mundo VUCA são as incertezas econômicas e políticas que a gente estava vivendo já carregando isso de um tempo para cá, né? Toda essa imprevisibilidade, que essa total diferença daquela modernidade sólida que eu falei, quando a gente conseguia fazer previsões ao longo prazo. Então, a gente entra num cenário de incertezas, onde fica cada vez mais difícil você fazer previsões, né, a longo prazo, tudo se torna mais arriscado, mais duvidoso. E aí, isso torna, né, já vinha trazendo as incertezas, o VUCA trazia essas incertezas para a gente. O mundo complexo é a complexidade que a gente estava vivendo, esse mundo tão hiperconectado, mas ao mesmo tempo confuso, gerando aí muita complexidade nos diálogos dentro das organizações, tudo muito fragmentado, muito caótico, e muitas das vezes a dificuldade da gente explicar o mundo de uma forma linear. Para vocês terem uma ideia, tem uma série no Netflix que chama 13 Razões Por Quê. Essa série, ela teve uma repercussão muito grande, porque é a história de uma menina, de uma adolescente de 16 anos, que se suicida e deixa 13 fitas cassete para 13 colegas que, direto ou indiretamente, foram responsáveis pelo que aconteceu. Só que no dia do lançamento dessa série, gente, houve um aumento de 451% pela busca no CVV, no Centro de Valorização da Vida. Só nos Estados Unidos, houve um aumento de 37% na taxa de suicídio entre meninos de 10 e 17 anos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a própria série, o próprio Netflix, os produtores tiveram que rever
a série, a questão do impacto que ela estava gerando, né? Essa complexidade do mundo VUCA e como isso estava abalando também as pessoas e causando esse impacto, que ela retirou a cena de suicídio da primeira temporada, que era uma cena super forte, porque eu assisti, era muito forte, e ela foi retirada porque os produtores precisaram escutar pais, conversar com profissionais da saúde, porque entenderam esse impacto. Ou seja, nesse mundo complexo, essa dificuldade da gente poder explicar o mundo e o medo das pessoas exporem as suas vulnerabilidades, né? Cada vez maior a gente vivendo essa complexidade e não dando conta de suportar isso. No mundo ambíguo, a gente está falando desse mundo controverso, né? Ao mesmo tempo paradoxal, incoerente, contraditório, ou seja, com potenciais erros de leitura. Quantos de nós não recebeu mensagens pelo WhatsApp, compartilhou, não viu a fonte, não entendeu que aquilo ali era um erro de leitura, um erro de informação, e a gente compartilhou aquilo e deixou várias pessoas confusas. Quanto de nós não acessou lá um link e achou que o Boticário estava dando perfume de graça? Ou achou que a Havaiana estava dando chinelo de graça? Então, isso aí, gente, eu estou trazendo esse resumo de VUCA do mundo, de como a gente consegue entender esse contexto desse mundo que a gente já estava vivendo há um bom tempo. Bom, seguindo o VUCA, gente, para vocês terem uma ideia do impacto, né, nesse mundo corporativo, nas empresas, a lista da Fortune 500, que é uma revista dos Estados Unidos, das 500 maiores empresas americanas, a lista, 50% das empresas que estavam na lista no ano 2000, elas já nem existem mais. Essas empresas não existem mais porque elas não conseguiram acompanhar essas mudanças, essa velocidade do VUCA aí, de se adaptar a esses novos cenários instáveis. A lista das 500 maiores empresas de São Paulo, por exemplo, onde empresas estavam acostumadas a ficar 60 anos no topo, já começaram a ser substituídas a cada 15 dias pelas essas startups, pelas empresas inovadoras que começaram a surgir e crescer nesse movimento gigante do empreendedorismo, e aí essas gigantes que estavam no topo do poder começaram a perder lugar para essas startups que surgem a cada momento e que são com vida útil curta, as startups, mas também porque vida útil curta, porque elas são vendidas logo assim por milhões aí de dinheiro, de dólares, para outras grandes empresas, mas mostra que aquelas grandes que estavam ali se achando que iam ficar muito tempo, elas começaram a perder o seu lugar devido a não se adaptar a esses cenários, a essas mudanças de VUCA. A Kodak é um grande exemplo, ela inventou a câmera digital em 1975, gente, mas ela achou que aquilo ia ser muito disruptivo para a época. As pessoas não iam entender assim, que posteriormente ela podia trazer o digital, as fotos digitais. Achou que aquilo era muito disruptivo, porque na cabeça dela, as pessoas queriam ter fotos físicas. Eu, particularmente, prefiro a foto física, eu morro de saudade da foto física. Mas isso mostrou que ela não acompanhou a evolução, ela não acompanhou as mudanças que estavam vindo, né? Estavam pedindo uma reinvenção, e aí ela perdeu o time dela. Bom, isso aqui é um exemplo que eu trago, esse touro, que é o Charging Bull, o Charging Bull, ele fica em Nova York, ali no centro, no centro financeiro ali de Wall Street, e ele foi colocado ali por um artista plástico para simbolizar a força e o poder do sistema financeiro americano. E aí, o Charging Bull estava lá há muitos anos, nesse lugar, e aí, um tempo atrás, foi colocado a Fearless Girl, que é essa garota aí, colocada de frente para ele, chamada de Garota Destemida. Foi colocada de frente para o Charging Bull. E aí e aí ela traz duas interpretações desse confronto. Primeiro, que a proposta de ter sido colocada ali foi para mostrar que as mulheres estão também conquistando seu espaço, que se o touro está ali, qualquer mulher pode estar também naquele centro financeiro. Né? Isso aí mostrou que as mulheres estão buscando cargos de liderança e estarem onde estão os homens também, porque, afinal de contas, o espaço é de todos. Não é ocupar todos os lugares, mas é estar onde também é possível estar. Só que a interpretação que eu trago aqui é outra.
esse confronto mostra o que eu acabei de dizer. Aquelas grandes empresas que estavam acostumadas a ficar no topo por anos, né? As grandes indústrias, elas hoje podem ser substituídas pelas pequenas, como essa pequenininha que está aí, que chegou para falar, olha, você está aqui no topo, mas eu posso estar no seu lugar. Então, essas são as grandes mudanças que vêm acontecendo nesse cenário. Nós não estamos vivendo uma era de mudança, gente. Nós estamos numa mudança de era, que foi denominada aí recentemente por uma futurista chamada Ed Weiner, que ela disse que nós estamos vivendo, que o mundo VUCA, ele está girando numa era chamada de era Templosion, que significa transformações muito grandes e acontecendo e sendo atualizadas em curto espaço de tempo. Então, nesse cenário, estamos vivendo essa grande evolução. Já estávamos sendo empurrados por uma grande evolução. O que a gente não sabia que seria, de repente, nesse momento, agora, de pandemia. Mas nós já estávamos sendo empurrados para esse momento. Ou seja, estávamos vivendo essa jornada de aumento de consciência. O futurismo passou a ser uma disciplina onde as pessoas passaram a estudar e entender que era necessário estudar tendências, o que poderia vir, porque o mundo estava vivendo transformações exponenciais muito rápidas. Então, nós já estávamos tendo um despertar gradual, né? A humanidade já estava trazendo aí as suas insatisfações com os cenários, nós já não estávamos mais, nós já estávamos brigando, né, contra a desigualdade, já vimos caminhando, lutando contra o racismo, contra o preconceito. Então, isso nós já estávamos despertando para isso. Nesse processo dessa era decisiva, nós já estávamos vivendo esse processo de dar esse salto quântico para algo maior. Só que nós não sabíamos que estávamos à beira de um precipício. Não imaginaríamos nunca que cairíamos num cenário como esse, onde estamos vivendo uma das piores crises uma das piores crises da humanidade, né? Hoje é um cenário crítico que a gente está vivendo, e o mundo está aí gritando por socorro, dizendo que a gente precisa realmente fazer alguma coisa para mudar. E essa mudança, ela é necessária e ela tem que partir de cada um de nós. Por isso que eu falei aquela frase no início, né? Se você me conhece baseado no que eu era há 4 meses atrás, você já não me conhece mais. Então, esse é o processo da evolução da humanidade. Ou seja, e também a gente já vinha caminhando nesse processo de cenários incertos, mas vivendo um momento fantástico que é a era do conhecimento acessível. Quantos de nós não teve acesso ou tem acesso, está aí hoje acessando, buscando informação, essa era do self-learning, você buscar informação, estudar, ampliar os seus conhecimentos, né? Isso nos possibilitou, né, conhecer o que está acontecendo no mundo, né? Entender os desafios globais, tudo que estava acontecendo, porque essa era do conhecimento nos trouxe essas possibilidades. E quando eu digo esse momento da abundância, essa era da abundância, não é a abundância aqui no sentido de posse ou propriedade, mas uma abundância no sentido de estarmos conectados a várias redes, né, de apoio que a gente criou e que vinha se fortalecendo, rede de mulheres, redes de apoio, de solidariedade, tudo isso ganhou até muito mais força agora, nesse momento da pandemia. Bom, e aí, continuando, eu gosto muito de trazer essa frase do Alvin Toffler, porque ele contextualiza essa era desse conhecimento acessível. E ele diz o seguinte, que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não saberão aprender, desaprender e reaprender. E isso, gente, vale muito nesse momento. Esse momento que a gente está em casa, revendo nossos valores, que a gente voltou para os nossos pares, para um contexto de vida completamente diferente do que a gente imaginaria que a gente viveria tão dentro de casa, esse é o momento que a gente precisa reaprender muitas coisas, desaprender outras e aprender outras. Quantos de nós não teve que reaprender a cozinhar porque não passava o tempo em casa, comia na rua? Quantos outros aprenderam a fazer coisas que não faziam, né? A trabalhar em home office que nunca trabalhou antes? Enfim, isso é um grande momento que a gente precisa, que a gente já estava vivendo nesse processo de reaprender, de acessar tanto conhecimento disponível.
Bom, e aí um modelo mental interessante para a gente caminhar no VUCA, nas incertezas, mostra que nós precisamos identificar pontos cegos em nós mesmos. Isso vale uma grande reflexão. Aonde que existem pontos cegos em mim que eu não consigo perceber e que eu posso, e se eu observar melhor, eu vou conseguir enxergar ali pontos que eu devo mudar, pontos que eu devo fazer algum tipo de alguma transição, alguma coisa que eu possa melhorar. E outras coisas, como mudança de padrão de pensamento. Nós já estávamos passando por esse processo de mudança de padrão de pensamento, né? E isso é mais do que tudo importante agora, é quebrar esses paradigmas, esses padrões de pensamentos hierárquicos engessados, né? É hora da gente se abrir para o novo e entender que a gente precisa mudar esse mindset. E aí outras coisas importantes, né? Saber tomar as melhores decisões nesse momento. Quantos de nós teve que passar pelo VUCA, entender essas incertezas, teve que se reinventar? Quantos de nós teve que aí envolver equipes, de trazer outras pessoas, de pensar em colaboração? Porque quando a gente vinha caminhando já no cenário de VUCA, as novas economias do futuro já se faziam presentes entre nós, que são 4 economias. A economia colaborativa, a necessidade de colaborar cresceu muito, né? Essas redes de apoio que se juntaram eram redes de colaboração. E aí, cada vez mais, ela vem crescendo. A economia criativa, para usar a criatividade, né, como capital humano para a gente trabalhar em projetos, para a gente trazer soluções inovadoras, né, para vários problemas existentes. A economia compartilhada, estávamos compartilhando escritórios como os coworking, compartilhando patinetes, compartilhando carros como Uber, essa era do compartilhamento que vai crescer cada vez mais, isso não vai acabar. A gente está vivendo esse momento dessa nova economia. E a economia multimoedas e multivalor, que são as trocas, são as moedas como o Bitcoin, as permutas que cresceram bastante, as plataformas de permuta. Então, muitas dessas mudanças pediram essa quebra de padrões e mudança de modelo mental. E aí, nesse cenário, eu vou trazer 4 competências importantes para que vocês possam caminhar no cenário de VUCA, porque muitas pessoas dizem que o VUCA é o fim do mundo VUCA. Não vai existir um fim, porque o cenário de incerteza não vai acabar. Mas o VUCA ele vai caminhar numa nova era. Por quê? Porque a única certeza que a gente vai ter daqui para frente, podem apostar, vão ser as incertezas. Então, para a gente entender e caminhar nesse cenário de VUCA, a gente precisa trabalhar 4 competências importantes, que é a visão, o entendimento, a clareza e a agilidade. A visão é você pensar globalmente, enxergar lá na frente, porque quando você pensa globalmente, você enxerga oportunidades. E isso te abre possibilidade de você se conectar, né, com redes e com outras fontes de conhecimento. O entendimento, ele mostra que você precisa trabalhar, saber analisar, entender esse ambiente complexo que você está inserido. É extremamente importante que você passe a compreender o cenário que você está inserido. É de incerteza? Ok. Então, como que eu vou agora me posicionar nesse momento? E aí, trazer a empatia, abrir a mente, né, para a curiosidade, para enxergar o mundo de outras formas, é uma forma de você entender o mundo, né? A empatia, mais do que tudo agora, para a gente entender que o mundo está precisando de ajuda, né? E que a população precisa de ajuda. E aí está sempre se questionando o porquê das coisas. A clareza, que essa intuição, é trabalhar o pensamento sistêmico, que eu tenho uma visão do todo do que está acontecendo, e aí quando eu tenho uma visão do todo, trabalhando mais a minha intuição, eu consigo enxergar o cenário de uma forma melhor, né? E então, é como você, observando o todo, você consegue entender como que as partes interdependentes, elas se interagem umas com as outras. E a agilidade é o momento da rapidez, das incertezas? Sim, mas agir, né, tomar decisões ágeis, você precisa ter muita confiança, você precisa ter muita responsabilidade. E também é um momento excelente para você também ser ágil em aprender, em buscar algo. Não é ficar esperando para você aprender, é ser rápido para saber o que eu quero aprender, onde eu vou buscar esse conhecimento, onde eu vou buscar esse aprendizado.
Bom, seguindo em frente, algumas adaptações também para o mundo VUCA. A gente traz aí a resiliência. Eu não gosto, eu falo resiliência aqui, mas eu ainda tenho uma resiliência com essa palavra, resiliência. Porque resiliência é a propriedade de materiais, e quando ela sofre um baque externo, ela se expande, mas depois ela volta, quando ela esfria, ela volta ao estado que ela era antes. E eu acredito muito mais na antifragilidade, que é onde porque nós, seres humanos, quando a gente sofre alguma situação, a gente não é mais o mesmo. Nós não voltamos a ser como nós éramos. Ninguém vai voltar a ser como era depois do que a gente está passando, né? O que a gente precisa é nos mantermos íntegros, preservar as nossas emoções, né, as nossas relações, mas nós sabemos que nós não seremos os mesmos, né? Nesse momento de volatilidade. A flexibilidade, ela é super importante, porque isso faz com que você possa saber lidar com todas as situações aí que são instáveis, né? Que muitas vezes você precisa entender a hora que você precisa agir, que você não precisa, quando é mais... E essa flexibilidade te ajuda a ter a adaptação. E aí você se adapta mais fácil a esses cenários, né? A multidisciplinariedade, ela é muito importante na complexidade. Por quê? Porque é muito importante que você trabalhe com pessoas com várias competências. Nós vamos falar de competências aqui, de habilidades do futuro, mas é importante quando equipes multidisciplinares, elas trabalham juntas. Porque aí, essa multidisciplinaridade, ela traz, além de a gente aprender a lidar com as diferenças, ela traz aí as possibilidades de várias soluções, de vários insights aí, porque juntos a gente consegue entender e construir uma solução melhor para algum problema, né? Isso o futuro vai falar muito sobre isso, de sermos cada vez mais, de trabalharmos de forma multidisciplinar, né? Unindo competências, cada um com as suas especialidades. A coragem, gente, porque o cenário é ambíguo, né? Às vezes não temos explicação, não conseguimos resposta, é difícil às vezes. Então, a coragem para você tomar a decisão certa nesse contexto de ambiguidade, ela é super importante, né? Você precisa saber a hora certa de falar não. Igual, imagina quantos corajosos tivemos nesse momento da pandemia, que tiveram nesse cenário de ambiguidade, sem saber lá no início da pandemia o que fazer, para onde ir. Eu fecho meu comércio, eu fecho meu negócio, eu não fecho, eu demito, eu não demito. E ter esse ato de coragem aí para tomar a decisão certa não foi fácil. Bom, e aí saímos daquele momento que eu falei, desse presente que eu estava ali meio remoto, e caímos aqui, gente. Agora eu trago esse presente breve, que é essa pandemia, esse contexto desse buraco que a gente caiu, que eu vou contextualizar brevemente aqui para a gente ir rumo ao futuro. A gente está vivendo um momento agora da pandemia que a gente pode definir como Tesseract. Tesseract é um termo, uma palavra que foi cunhada por um poeta, escritor americano chamado Shel Silverstein, na década de 80. E ele dizia que o Tesseract ele era um momento que a sociedade vivia, onde ela sofria um impacto muito profundo, uma mudança muito forte, intensa, que ela abalava, né? Abalava toda uma sociedade. Então, isso era o Tesseract. Mas o Tesseract também, ele dizia o seguinte, esse abalo, ele não permite que você enxergue o futuro ainda, porque para você ver o futuro, você precisa romper padrões e paradigmas agora. Então, esse é o momento de Tesseract, nós precisamos, nesse momento, para a gente enxergar o futuro desejável, a gente precisa romper muitas coisas que já não servem mais. O cenário pede mudança, igual eu falei lá atrás, mudança de mindset, enxergar os meus pontos cegos, aonde eu não estou vendo, que eu não estou enxergando, que eu posso promover uma mudança. E isso tudo vai nos ajudar a enxergar um futuro melhor. Nós estamos vivendo, como eu disse, uma das maiores crises da história da humanidade, né? Então, esse colapso, isso tudo abala toda uma estrutura de uma sociedade, ou no mundo, tudo que a gente está vivendo hoje. E aí, Covid, essas notícias diárias que eu falei, essas imperfeições diárias que a gente recebe diariamente, isso está gerando medo, isso gera pânico, isso gera desespero. Você ter que acordar, olha, pega o início da pandemia, que ainda foi uma coisa que a gente não estava sabendo o que ia acontecer, mas pega o meio, aquele momento de, olha, e agora?
né? Eu estou com medo, eu não quero sair de casa, eu não sei se eu vou me contaminar, eu não sei o que está acontecendo. Tudo isso foi aumentando esse fenômeno, essa sensação de medo. Lembra que eu falei lá atrás do FOMO, do Fear of Missing Out, do medo de ficar de fora? A gente cai no novo fenômeno, que é o fogo, o Fear of Going Out, o medo de sair de casa, o pânico de ser contaminado. Isso cresceu absurdamente, o medo de você não, de tocar alguém, de falar, de encontrar alguém no elevador, os dois. Então, isso tudo aumentou muito nesse momento que a gente está vivendo. E aí, o mais importante de tudo é que nós precisamos proteger a nós mesmos, as nossas emoções, porque se não trabalharmos as nossas emoções nesse momento de agora, nós vamos adoecer como muitos estão adoecendo. Muitos estão adoecendo. E precisamos proteger as nossas... Oi. Eu vivi muito esse medo agora, nessa pandemia. Porque Olha, eu trabalho num centro de abastecimento da Ceasa. uhum. E o cliente, ele chega, às vezes sem máscara, com a ignorância, né? Diz Sim. que ele tem Deus, confia em Deus e não precisa usar máscara, não precisa usar álcool. E você não pode, eu não podia passar para o cliente que eu estava com medo dele, entendeu? Então, foi assim, foi muito intenso. Você tem que atender o cliente, você tem que, com aquele medo, e não deixar o cliente perceber que você está com aquele medo. Então, Exatamente. foi muito... Ainda está sendo. Não, está sendo, a gente está com esse medo, agora sim, e é exatamente, e aí o pior é que são as pessoas, essas pessoas que não usam, que não entendem o que está acontecendo, não têm qualquer sentimento de empatia. Porque ela não entende que ela pode estar causando algo terrível para outra pessoa. Então, são pessoas desprovidas de qualquer sentimento de empatia ou compaixão. E o que a gente mais precisa ter nesse momento é empatia e compaixão. É entender que o seu vizinho pode precisar de ajuda, mas ele também... Você não pode contaminar. Tem que fazer a parte dele também, né? Temos que fazer a nossa parte, exatamente. Esse é o momento de proteger essas emoções. E você ficou abalado. Quantos de nós não ficamos abalados, né, gente? Eu falo que o Covid, ele me trouxe um presente que foi a placa de bruxismo, viu, gente? Porque eu vou te contar. Meus dentes estavam igual uma rave. Eu estava dormindo, os dentes estavam igual rave. Mas, enfim... tantas as emoções que a gente estava vivendo. Então, o mais importante de tudo é a gente proteger tudo isso e mais ainda as nossas histórias. Agora, pensem bem, gente, quando acabar isso, né? Quantos de nós teremos histórias para contar? Quantos dos seus filhos? E essa doença, essa pandemia ainda trouxe um novo sentimento, o sentimento de aproximar do outro, né? Mas é a empatia, a compaixão que cresceu. Sem dúvida, a gente quer estar mais próximo, mas a gente ainda não sabe como é que a gente vai fazer isso. Agora, as histórias, a gente imagina quando voltar, quando as crianças voltarem para a sala de aula, eu falo isso muito para líderes nas palestras, vocês precisam trabalhar o emocional de vocês muito agora, porque quando voltar, vocês têm que transformar as suas empresas em espaços, em centros de cura e transformação, porque as pessoas que não são mais pessoas, são seres humanos, elas vão voltar muito mais abaladas, elas vão voltar com mais histórias, com muitas histórias para contar, mas vão voltar com dores, com dúvidas, com medos, com receios. Nós precisamos trabalhar as emoções para a gente acolher as pessoas, né? Por isso que é necessário a gente se permitir essa evolução, ampliar o conhecimento, buscar mais informação, se atualizar, para que a gente possa ajudar o outro, entendeu? Porque nem todas as pessoas, elas terão essa oportunidade de provocar essa mudança nelas, porque elas não conseguem, talvez não consigam. Bom, e aí, gente... Oi. E assim, esse retorno com muito mais sensibilidade e muito mais doenças que a gente nem tem conhecimento ainda, né? Então, da forma que está hoje, existem muitas pessoas doentes que não é de Covid, né? Por medo, né? Por sentir as sensações que a pessoa nem mesmo sabe explicar. Então, vai ser realmente muito delicado. Qual é a sua área? Psicologia? Não, é pedagogia. Pedagogia, olha para você ver. Área importantíssima. Imagina quanta gente vai voltar adoecida para a sala de aula.
Com certeza. Muita Isso que você está gente. falando é muito importante. Muitas E doenças assim, virão. o principal que a gente vai ter que cuidar, eu acredito realmente que seja a mente das pessoas, Exatamente. porque tem que realmente pensar sobre isso e agir, né, com relação a Exatamente. essa situação, porque a realidade vai ser essa. Eu vejo dessa forma. Não, agora vocês imaginam, com certeza. Gente, muita coisa. Outra coisa, gente, olha o profissional de saúde ter que passar por isso tudo para ser tão valorizado, né? Que sempre deveria ser valorizado, né? Olha o profissional de saúde, olha todos nós, o que nós vivenciamos, né? É o que eu estou te dizendo, o emocional foi muito abalado. Eu acredito que virão ainda muitas doenças assim que surgirão, igual surge quando você volta. Sabe aquelas doenças? Já viu aqueles filmes americanos que quando a pessoa volta da guerra, ela sofre de um trauma, eu não sei como é que diz, que ela tem que tratar aquilo, porque aquilo abalou muito, foi muito forte. Mas é muito sério, gente, é muito sério. E assim, outras famílias que várias pessoas faleceram, é muito triste isso. Eu não sei como está em Fortaleza, né? Belo Horizonte, por exemplo, nós estamos há 136 dias fechados. Amanhã que vai abrir o comércio, depois de 136 dias. Pessoas que perderam, que fecharam seus negócios, é um caos. Então, aí o que eu estou dizendo para vocês, que eu acho que aconteceu muito nesse momento, como a gente já vinha expelindo, né? A gente já vinha expelindo algumas estruturas que não serviam mais, a gente já via expelindo preconceito, a gente já via expelindo a desigualdade social, a desigualdade de gênero, a gente já via fazendo esse movimento. Mas agora, gente, muito mais do que tudo, nós não queremos mais essas coisas. Agora, o que eu acho que foi o pior ainda foi para uma das situações piores foi a mulher que a violência ela aumentou absurdamente nesse período da pandemia. Então, assim, imagina também tudo isso, né? Então, a gente precisa entender, né? Quando eu falo de mundo VUCA, a gente precisa entender contexto de mundo mesmo. Que mundo é esse que eu estou aqui? Que situação é essa que eu estou vivendo, né? Por isso que eu falei das 4 competências de VUCA, que é a visão, o entendimento, a clareza e a agilidade. Porque eu tenho que ter visão, eu tenho que pensar globalmente, eu também tenho que enxergar que o mundo está todo passando por isso. Né? Eu tenho que enxergar tudo que está acontecendo. Agora, eu preciso ter a clareza, a clareza é enxergar o sistema de uma forma, com uma perspectiva mais holística, porque é ali que eu vou perceber aonde eu posso agir melhor, que eu posso tomar uma decisão mais certa. E o entendimento é saber, e aí, o que está acontecendo? É analisar, é estudar, é entender, buscar informação, né? Saber sobre empatia, como é que eu amplio aí, eu mudo o meu modelo mental. Então, tudo isso, gente, demanda de nós essa capacidade da gente promover e provocar essa mudança. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Então, diante disso, a pandemia, ela acelerou o futuro. A pandemia, ela não adianta a gente ficar falando assim, no futuro. Pode esquecer, gente, não é no futuro, porque, literalmente, o futuro já chegou. O futuro está aí. Professor, Oi. Inclusive, quando a gente fala nessa questão que você falou que acelerou, realmente, acelerou até situações em que diziam que o futuro chegou, né? Quando se falava de saúde e educação, que na realidade não chegou. A pandemia mostrou isso, né? Mostrou exatamente isso. Mostrou tudo. Demonstrar tudo, né? Que a gente estava totalmente, assim, atrás no tempo, né? Que tinha muita coisa que precisava ser feita. Eu acho que escancarou as portas, né, gente? Verdade. E aí, agora você imagina, né? As pessoas que tiveram que ir para dentro de casa, home office. Home office era uma coisa que não era uma coisa que as empresas enxergavam como possibilidade. Isso é uma grande mudança. O home office hoje provou que é possível a pessoa trabalhar em casa e é possível ela dar lucratividade. Agora, vocês perceberam que vocês trabalharam muito mais do que trabalhavam normalmente? Não sei se algum de vocês vivenciou isso. Eu trabalhei, aliás, estou ainda em home office, só que como a gente já está na 4ª fase aqui, e já está trabalhando presencialmente, eu estou 2 dias e 3 dias em home office, mas antes, além da dinâmica dos filhos também em home office em aula.
Muita Então loucura. foi realmente uma mudança assim, extremamente radical. A gente chama de disruptiva total, né? Exatamente, gente. Então, isso tudo, e assim, é o que eu falo, se a gente não enxergar isso tudo como uma grande oportunidade da gente enxergar o mundo de uma outra maneira, a gente vai continuar achando e indo no piloto automático, né? E ninguém quer ir no piloto automático. Bom, então, continuando, a gente cai nesse mundo, nesse presente breve que eu falei, esse buraco do Tesseract, né, da pandemia, a gente faz essa mudança, esse mundo digital, né, que é o físico para o digital. E a gente cai rapidamente no digital, que a gente nem imaginava. Gente, o Zoom, o dono do Zoom ficou trilhardário. Ninguém, não tinha o hábito de fazer Zoom. Imagina, reunião e Zoom. E, de repente, a gente cai no digital e muitos de nós não sabia nem fazer uma live, não sabia nem fazer um Zoom, entrar no... Ou seja, aí, gente, só que agora é o seguinte, isso é a realidade. Isso é o que a gente tem no momento. E a gente tem que se adaptar. Então, todas as instituições de ensino, empresas que se adaptaram a isso, parabéns, porque é a realidade. Não tinha como, só que acelerou, né, gente? Acelerou isso de uma forma muito mais rápida. E eu lembro que no início esse monte de que a gente está vivendo de live, eu faço muita live, e tinha gente falando, eu não aguento mais live, não aguento mais live. Mas é o que a gente tinha, era a única forma que a gente tinha de se comunicar, e é claro, né? Não aguento mais live, mas tem live que é boa e tem live que é ruim. Cabe a você saber que live que você quer ouvir, que conhecimento que você quer buscar. Porque está aí uma grande oportunidade de você acessar conhecimento, de você aprender coisas novas, de você ver coisas que você não teria oportunidade antes de ver, né? Bom, esse é o mundo digital, que a gente sai do físico para o digital, da inovação do tangível, o intangível, ou seja, a gente está vivendo um momento que a inovação, mais do que tudo agora, ela foi acelerada, e o intangível o que a gente vai fazer, quais são as inovações agora para a gente curar esse planeta, para a gente resolver as dores do planeta. Porque o que é inovação, gente? Num conceito mais simples. Inovação é você resolver problema. Você resolver um problema a partir de uma dor existente. Então, isso tudo começou a ampliar. A inovação, mais do que tudo, se tornou necessária. A gente precisa agora trazer soluções para resolver as dores do planeta, porque agora, mais do que tudo, são muitas dores. A transformação digital, que também vem ganhando cada vez mais força, a figura do chefe, porque eu vou falar mais para frente, essa figura do chefe tradicional para o líder exponencial, nós vamos falar desse novo líder. Enfim, e os advogados de marca, por quê? Imagina o grande desafio das marcas agora. Não sei se vocês viram, a pandemia ela revelou muitas coisas interessantes. Não sei se vocês viram, a gente viveu aí a febre, né? Nova profissão, influenciador, youtuber, ganhando milhões de dinheiro, e muitos influenciadores vivendo vida de luxo e marcas bancando a vida de luxo desses influenciadores. Só que o que aconteceu na pandemia? Alguns se queimaram, né? Se mostraram quem são na realidade, mostraram que não estavam nem aí para a vida. E num momento onde todo mundo estava preocupado com a vida, principalmente a vida do outro. E aí o que aconteceu? Marcas cancelando influenciadores, ou seja, rompendo grandes contratos. E isso mostrou o quê para as marcas? Olha aqui, querido, você está bancando milhões e milhões para essas pessoas que têm vidas de luxo, que não são vidas reais, que ostentam ali, mas no fundo trazem outras realidades. Qual vai ser o grande desafio das marcas a partir de agora? Buscarem pessoas reais, com histórias reais. Porque é isso que nós queremos ver. Nós não queremos mais ver isso. Isso cansou. Essa ostentação está cansando, entendeu? Isso tudo está ficando over. Então, as marcas precisam agora lançar o desafio de redefinir quem elas querem que representem as suas empresas, as suas marcas. Quem serão essas pessoas? Serão pessoas com histórias de verdade? Isso que é o grande desafio. Bom, então, Douglas Rushkoff traduz isso tudo, que o que a gente vive hoje é um instante prolongado, não é mais um tempo linear, né? Isso é mais do que real. E aí eu já mostrei isso. E aí, o grande incômodo disso tudo, dessa grande realidade, são as incertezas e essa sensação de descontrole, né? A gente não consegue entender o que está acontecendo.
Mais ainda no país, quando a gente não sabe, igual Belo Horizonte, por exemplo, a briga, prefeitura, que não conversa com as entidades de classe, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe nem para onde a gente está indo. Então, aqui foi um caos muito, muito, muito grande. Então, quando a gente está esperando essa vacina, a gente está experimentando o que se chamou de novo normal, né? Esse novo normal aí que está mostrando que a gente precisa remodelar a forma de como a gente vai se relacionar daqui para frente com o mundo. E isso traz uma definição de retrato de época, que alguns futuristas trouxeram, chamado de Zeitgeist. Alguns futuristas disseram, olha, nós estamos... O retrato dessa época, desse grande momento que a gente está vivendo do Covid-19, ele é um Zeitgeist, porque é um retrato de uma época que sofre uma força de um agente invisível, né, que vem sobre esse retrato da época e desestrutura, né, que é o Tesseract. Então, esses futuristas trouxeram essa denominação de Zeitgeist para mostrar exatamente o retrato da época. Esse é o Zeitgeist que a gente está vivendo. Adesão em massa ao home office é o retrato da época. Amanhã, quando isso tudo passar, e a gente falar assim, qual vai ser o novo retrato da época? Qual o Zeitgeist do momento? Será que vai ser ainda a adesão ao home office, a adesão ao coworking, o movimento de solidariedade vão continuar? A crise econômica ela vai continuar? Né? Então, não, temos comércios, empresas abertos. Então, é outro Zeitgeist. Então, o Zeitgeist de agora, ele mostra essa realidade que está aí. Ó. É isso que a gente está vivendo. Bom, e qual é o grande desafio nosso nesse momento? É adaptação. Se nós não nos adaptarmos, a gente não vai sair do lugar. E isso demanda de nós o quê? Entender quem nós somos, né? Esse pensamento sistêmico, aonde eu estou inserida, quais as decisões que a gente vai tomar daqui para frente, para onde a gente quer ir. Precisamos saber onde a gente quer ir, mesmo que o futuro esteja anuviado. Mas a gente precisa desejar um futuro para a gente. Para isso, a gente precisa trabalhar no agora. Já que o futuro, gente, ele já está... Já entrou, está sentado ali assistindo a aula com a gente aqui. Bom, a metanoia. O Falcão vou contar no final, que eu repeti aí. A metanoia. Metanoia é uma palavra de origem grega que ela diz o seguinte, que para que a gente possa provocar uma mudança, uma adaptação ao novo, aquilo que é o desconhecido, eu preciso liberar os entulhos da minha mente. Eu preciso liberar a minha mente para abrir espaço para o novo, para a mudança. Gente, a gente tem que abrir a cabeça, né? Você falar assim, pô, vou assistir uma aula de VUCA, o que é isso? Nem vou, deve ser... Mas a gente tem que abrir espaço para o novo, tem que abrir a mente para o desconhecido, porque é o desconhecido que vai fazer com que você entenda o contexto de mundo que você está e vai provocar em você, de alguma forma, alguma reação. E para quê? Para que você, eu entendo o contexto do mundo, o mundo está assim... O que eu vou fazer agora daqui para frente? Então, metanoia é essa transformação que você tem que se promover para que você permita que o novo ele entre e que você se adapte a ele. Né? E aí, Darwin já dizia que sobrevive aí quem se adapta. Né? Darwin já dizia. Bom, e o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele lançou um mantra, um desafio que diz o seguinte, que sejamos desobedientes. Não se pode mudar o mundo sendo obediente. Essa desobediência aqui é romper o status quo. É o que a gente está tentando fazer agora. A gente está rompendo o status quo em que sentido? Olha a situação que aconteceu com o Floyd nos Estados Unidos. A gente não dá mais para a gente aceitar o preconceito. Não dá mais para a gente ser preconceituoso, gente. Não dá mais para a gente ser obediente a essas estruturas hierárquicas preconceituosas e desiguais que a gente carregou por anos. Não dá. Não dá. Então, a gente precisa quebrar esses ciclos viciosos e a gente tem que começar a... E isso nós estamos fazendo. Porque o mundo está nesse processo conjunto de compaixão e empatia e está olhando e falando, não dá mais, a gente precisa provocar uma mudança. Por isso que está aí o grande desafio de marcas, das empresas, de repensar como elas vão oferecer seus produtos e seus serviços para o cliente. Não dá mais para uma empresa ser preconceituosa, não dá mais. Não dá mais para uma empresa
ter um discurso e fazer outra coisa, ela pregar a desigualdade. Não dá mais. Então, esse é o maior desafio nessa saída dessa pandemia que a gente está. Bom, então... Professora, Oi. é justamente o desafio de valorização do ser humano, né? Eu preciso valorizar. Exatamente. É isso. Então, continue. Desculpe aí. Não, eu queria que você trouxesse isso. É exatamente, nós vamos falar disso, porque isso é o ponto mais importante da mudança. Você consegue entender, né? É o ponto mais importante. Consigo. Uhum. É justamente o ponto, né? Que é a valorização do ser humano, como ele realmente é, né? Com as suas necessidades. Exatamente. Aí que vai o desafio dessas marcas. Elas precisam, mais do que tudo agora, entender que o consumidor que era dela antes da pandemia, ele não é mais o mesmo agora. Ele mudou. Então, o desafio é saber, bom, agora eu preciso, como é que eu vou chegar nesse meu cliente de novo, nesse consumidor? Eu preciso agora entender, depois da pandemia, quais são as dores que ele teve, quais foram as necessidades que geraram nele, as novas necessidades, quais são as novas motivações desse cliente, né? Porque mudou. Não adianta se oferecer o mesmo do mesmo. Eu vou contar até uma historinha para vocês entenderem sobre isso. Era uma vez 2 mosquinhas que estavam voando e as 2 caíram num copo de leite, numa xícara de leite. Uma mosquinha virou para outra e falou assim: bate a perninha que a gente sai daqui viva. Aí ela bateu a perninha e as 2 saíram vivas da xícara de leite. Aquela que aprendeu, que ensinou que bater a perninha ia sobreviver, ela estava voando em outro lugar e caiu num copo de refrigerante com uma outra mosca que ela encontrou. E aí tinha um canudinho. Aí ela virou para aquela mosca que ela conheceu, caiu no copo e falou assim: bate a perninha aqui que a gente sai. Aí a outra falou: não vou bater a perninha não, eu vou entrar nesse canudinho aqui e vou sair. Não, bate a perninha, eu tô te falando. Resultado, aqui bateu a perninha, morreu, e a que saiu pelo canudinho sobreviveu. Qual é a moral da história? Não adianta a gente querer agora, a partir de agora, trazer as mesmas soluções com as mesmas fórmulas que a gente tinha antes, porque mudou. O meu cliente mudou. A minha fórmula, eu não posso mais trazer para ele uma solução, porque as dores dele são outras. Ele vivenciou uma pandemia, né? Então, isso que é o grande desafio. E é isso aí, a gente precisa, nesse momento, de enxergar não o risco de uma recessão generalizada, mas ir ao encontro de oportunidades, que aí é o grande momento que a gente precisa, igual o Joseph Schumpeter falava em 1939. Se você não reinventar o que você estiver fazendo, alguém vai fazer isso por você. Então, quantos aí, eu gosto de dizer assim, vamos parar de ficar falando que só tragédia. Houveram pessoas que se reinventaram na pandemia. Eu acredito que vocês devem conhecer pessoas que se reinventaram e conseguiram sobreviver. A minha empresa ela teve que ser toda reinventada para o digital. Ela tinha uma parte digital, mas eu transformei ela 100% digital. Mas quantas outras pessoas não tiveram a oportunidade e se deram bem? Encontraram ali uma brecha, igual a inovação. Opa, encontrei ali uma lacuna, um problema, uma dor, pegou aquela dor ali e criou alguma solução. Então, existem muito esses casos também, que são casos positivos. Abraham Lincoln já dizia aí, que eu gosto muito dessa frase: os dogmas do passado silencioso, eles são inadequados para o presente tempestuoso. Como o nosso presente é novo, devemos pensar de uma maneira nova e agir de uma maneira nova. Isso está empurrando a gente para frente. E aí é onde você cai no catervoar. O catervoar é uma palavra em francês que diz o seguinte: é o ponto de virada na vida de alguém, a sua encruzilhada. Ou você está nesse momento, enxergar aqui, o futuro está ali, ó. Eu tenho aqui a direita, o meu caminho é o futuro desejável, a minha esquerda é esse passado, esse presente, o meu passado, é o que eu estava fazendo. Você tem que tomar a decisão, esse ponto de virada, para escolher fazer esse processo de mudança. E enxergar o futuro é começar a preparar isso agora. Porque ele já está ali, ó, a estrada já está ali do futuro. E aí você vai começar a vivenciar agora tudo que o futuro trouxe muito rápido para a gente, né? E o feed forward, gente, é uma expressão também de futuro. Vocês repararam que eu trago muita palavra diferente, né? O feed forward, ele é uma expressão do futuro que ele diz o seguinte: olha,
Vamos parar nesse momento agora de ficar só assim, feedback, vamos fazer feedback, vamos dar um feedback, vou te dar um feedback. Feedback, a gente está olhando para trás o tempo inteiro, tudo que você fez, que deu certo, que não deu, a gente precisa parar de olhar para trás e fazer feedback, né? Os futuristas falam, olha para frente, pratica o feed forward agora, que significa, olha o que você fez e agora, o que você tem que aprender para frente? Começa a caminhar, reúna a sua equipe e fala, vamos fazer um feed forward. O que nós vamos fazer daqui para frente agora? Vamos pensar agora, futuro, daqui para frente. Parar de olhar para o passado, parar de olhar para o ponto fixo, entendeu? E aí, essa é a nossa jornada evolutiva, gente. Como a nossa colega falou do ser humano, né? Um momento novo. Nós estamos vivendo essa jornada evolutiva porque nós estamos sendo convidados a dar esse salto quântico aí, nesse abismo que a gente caiu do velho mundo para o novo mundo. E aí ele fala que é o momento da gente ir para que é o futuro que já está aí, né? Que vai mostrar para a gente que a gente vai viver uma mudança drástica de cultura, que essa coisa do imediatismo vai mudar, né? A gente vai pensar de uma outra maneira, essa visão mais sistêmica do mundo, tomar mais cuidado com as decisões, por mais ágeis que devem ser as decisões, a gente tem que tomar mais cuidado. O olhar sistêmico mais ampliado, a colaboração vai se fortalecer, a ética vai ocupar seu espaço. Aqui eu trago sobre as dádivas, né? As dádivas um estudo na década de 30 de um antropólogo chamado Marcel Mauss. Ele escreveu sobre as dádivas, a economia das dádivas. E recentemente tem um livro publicado pela Marina, eu esqueci o sobrenome, é uma autora de São Paulo. Ela fala sobre a economia das dádivas, esse resgate que a gente precisa fazer, gente, que se perdeu nos extremos enquanto a gente caminhou nessa velocidade de VUCA da vida. E as dádivas são o quê? Resgatar a confiança, a ética, resgatar a generosidade, a gratidão. Gente, imagina esse ano é ano de eleição. A gente vai votar. Quando a gente falava lá atrás, vote consciente, todo mundo ia votar inconsciente, porque ninguém ia lá, votava, mas ninguém acompanhava o seu candidato. Ninguém estava ali para ver o que o seu candidato estava fazendo. Agora, o candidato que vivenciou isso, como nós vivenciamos, se o discurso dele não for de encontro com isso, com essas necessidades que a gente gerou nesse momento que a gente vivenciou da pandemia, se o discurso dele não for altruísta, não tiver empatia, não tiver compaixão, eu não vou votar nessa pessoa, mas eu vou fiscalizar essa pessoa. Porque eu quero um novo mundo para mim, para minha família, para as pessoas, para o mundo. Eu não quero representantes que não honram, né, o meu voto, e muito mais que não praticam a ética. Então a gente precisa policiar e resgatar essas dádivas, né? Então a gente cai agora, sejam bem-vindos a esse futuro desejável, onde eles dizem que é o fim do mundo VUCA, mas o VUCA ele vai seguir, porque ele segue com as incertezas dele, mas ele dá espaço para a era dos pós-normais, que é um novo contexto de mundo, onde o normal se tornará a habilidade de se ter flexibilidade e se adaptar diferente a tudo que a gente vai viver de novas tecnologias. O digital já não vai ser mais uma coisa tão monstruosa e assustadora. Se vier uma outra pandemia, uma outra situação, nós já vamos estar preparados para lidar com isso, porque a gente não estava preparado para lidar com isso. E nisso, as perguntas sobre futuro são diversas, né? O futuro do meu negócio, como é que vai ser? Do meu trabalho daqui para frente, da educação, o meu futuro emocional e tudo. E o lazer, e os eventos, né? Muitos profissionais falam, como é que serão os eventos daqui para frente? Será que nós vamos vivenciar eventos com grandes aglomerações ou vamos ter todo um cuidado? Tudo vai ter que ser revisto. É um processo de revisão, né, para todo mundo. E nesse futuro, né, o passado já está aí, gente, né? E mais do que tudo, quando eu falei de inovação, a parte que vai ser a pauta da vez, mais importante do que tudo, nós vamos precisar inovar a parte humana. A parte humana. Inovar a parte humana é nós resolvermos as nossas dores, os problemas que estão dentro de nós, as nossas dores, tudo que a gente está vivenciando, para a gente enxergar um mundo aí melhor para a gente, né? E
e criar esse futuro de uma forma mais significativa, né? Entender como é que eu posso fazer isso. E isso aqui, eu trago uma reflexão do José Luiz Terron, um escritor, que ele fala que nesse momento de futuro desejável, o que mais precisamos fazer nesse momento da pandemia, precisamos aprender a ser útil. Como eu posso ser útil nesse momento? Como eu posso ser útil para mim mesma, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho que está na casa dele lá em home office, para a comunidade, para o mundo, para as pessoas, para a empresa, para os meus colaboradores, para os meus liderados. Como eu posso ser útil? Porque se eu encontrar uma utilidade nisso tudo, eu consigo enxergar o meu futuro desejável. Porque se você não enxergar essa utilidade, você vai ficar parado olhando para um ponto fixo que já não existe mais. E quando passar isso tudo, o que vai restar para você é o futuro de prateleira. E ele traz uma reflexão que eu gosto muito quando ele diz assim: cuidado com as pessoas acovardadas, pessimistas e vitimistas. Porque muitas estão aí assim. Essas puxam a gente para trás. E ele diz: preste atenção em pessoas admiráveis, aquelas pessoas que estão ao seu lado. Algumas delas já estão pensando, estão criando, estão agindo, estão superando. Preste atenção nessas pessoas que estão se movimentando nesse momento. Essas pessoas que você precisa prestar atenção. Então, cada um de nós vai ter que reescrever a sua história nesse momento, né? E aí, a gente sai nesse futuro que a gente enxerga, a gente tem que enxergar e encontrar as possibilidades. E aí, uns dados importantes de futuristas, que a sociologia, a antropologia, tudo isso ganhará muita força aí nesse momento aí dessa grande mudança, né? Mais do que isso, a nova economia, ela vai dizer que a gente vai ter que aprender a viver ciclos mais curtos de negócios, né? Ou seja, amanhã é uma coisa, de repente você enxerga que aquilo não é mais e que as pessoas têm outras necessidades. Então, tudo vai mudar, gente. A economia, tudo vai passar por esse grande processo, porque o consumidor está mudando e a gente vai precisar entender realmente quem é esse novo consumidor, quem é esse novo cliente aí, que a gente vai precisar entendê-lo e oferecer a ele a melhor experiência do mundo. Ou seja, eu vou precisar aprender como encantá-lo. E entender mais do que tudo, aceitar uma nova relação das pessoas com o trabalho. A gente precisa enxergar as pessoas não mais como executor de tarefas, mas como seres pensantes, como pessoas, como seres humanos. E aí, isso traz com mais força o capitalismo consciente, que ele veio para romper o capitalismo selvagem, que por anos a gente vivenciou. E ele já via o capitalismo consciente ganhando força no mundo VUCA de uns anos para cá. Ele surgiu em 2014, ele estava ganhando força em 2012. E aí, quando chegou em janeiro, gente, o capitalismo consciente, quando chegou em janeiro, na reunião dos líderes globais no mundo, em Davos, na Suíça, aquela grande reunião, o tema foi o capitalismo consciente em janeiro, e aí estoura a pandemia. E aí agora o capitalismo consciente ganha força. Por que ele ganha força? Porque o capitalismo consciente ele vem quebrar a hegemonia do capitalismo selvagem, porque ele se baseia em 4 pilares: liderança consciente, cultura consciente, orientação para stakeholders e propósito maior. Stakeholders aqui envolve cliente, comunidade, governo, sindicatos, toda a cadeia que circunda a organização. Então, esses são os 4 pilares. Professora. Oi. É aí que entra os pequenos empreendedores, né? Exato. A valorização deles, das grandes empresas, para a escolha dos pequenos empreendedores, para as pequenas empresas, para as pessoas que fabricam, para as pessoas que usam a mão de obra. Exatamente, mas que tem uma cultura consciente. Porque, olha, o que ele quer dizer? Isso é muito importante que você trouxe. O capitalismo consciente, ele diz o seguinte, ok para o lucro. O lucro dessas grandes organizações sempre pensaram em lucro. O lucro acima de tudo, acima das pessoas. E agora isso muda, porque a gente está falando
não mais de lucro. O capitalismo consciente não é que o lucro não é importante, mas o importante é o propósito. Qual é o propósito da sua organização? Por isso que, nesse momento da pandemia, muitas organizações se revelaram. Muitas pararam de fabricar automóveis e começaram a fabricar respiradores. Muitas outras se mobilizaram para ajudar o mundo aí. Ou seja, isso é criar, é ser uma organização mais consciente, é entender que ela precisa ter propósito. E seguramente, quando eu disse que o consumidor vai mudar, quando nós sairmos disso tudo, eu, Alessandra Alckmin, eu quero ir atrás de empresas e organizações que sejam conscientes, que tem missão, que tem propósito, porque eu quero chegar para ela e perguntar qual é o impacto que você causa, que você gera na sociedade, né? Você valoriza as pessoas da sua organização? Você é transparente? Você tem propósito? Você tem uma consciência evolutiva? Você conhece os desafios globais do mundo? Eu quero acreditar nessa organização. Eu não quero mais acreditar naquela que só visa o lucro. Isso está mudando. Por isso que o capitalismo consciente ele ganhou essa força. E aí ele mostra exatamente isso. O lucro deixa de ser só regra. E aí a gente traz as empresas com propósito. Empresas que buscam líderes mais conscientes, que são indivíduos mais conscientes, plenos, indivíduos mais preparados, com mais atitude. Para quê? Para poder acolher os seus liderados, para poder transformar os seus espaços de trabalho em espaços conscientes, em espaços de cura, de transformação de pessoas. Ou seja, a gente precisa, daqui para frente, de uma liderança muito mais inclusiva, compassiva, integral, que enxergue as pessoas de uma maneira consciente e que equilibre a energia masculina e feminina. Porque quando um líder ele é muito energia masculina, ele está sendo muito mais agressivo, ele está sendo impiedoso, mas quando um líder, homem, vou trazer o exemplo do homem, ele traz a energia feminina com ele e equilibra, ele é um líder mais compassivo, porque ele traz a energia feminina, que é o quê? A empatia, que é o afeto, que é o olhar para o outro, a espiritualidade. Então, esse novo líder do futuro, ele tem que equilibrar essas energias. E é chamado, do novo líder do futuro, ele é chamado de líder Shakti. Tanto homens quanto mulheres. Nós, mulheres, nós, mulheres, carregamos ao longo da vida muitas características ainda masculinas de liderança. Precisamos também equilibrar, precisamos trazer o equilíbrio. Por quê? Porque quando você se torna um líder ou uma líder Shakti equilibrando tudo isso, você enxerga o seu colaborador como um ser humano. Você tem mais empatia, porque você entende que a sua liderança, ela não é sobre pessoas. A sua liderança, ela é com pessoas. E aí é onde entra os novos líderes do futuro desse movimento do capitalismo consciente, que é essa liderança infinita, esse olhar que extravasa, que pensa na perpetuidade das pessoas e quem essas pessoas são importantes no processo. E aí, eu trago um exemplo próprio de uma líder Shakti que equilibrou masculino e feminino nesse novo modelo de liderança. São as líderes dos países da Noruega, Islândia, Alemanha, que equilibraram o poder de decisão, a atitude que é do masculino, mas trouxeram a empatia, o cuidado com a população, e elas conseguiram vencer o Covid-19. São exemplos de lideranças do futuro que conseguiram entender que eu preciso cuidar da população, porque a população, eu me preocupo com ela, mas eu tenho que tomar decisões assertivas. Então, esse equilíbrio, ele é importante. Nesse futuro desejável, o empreendedorismo vai exigir líderes exponenciais que desenvolvam competências que a gente vai trabalhar agora, que eu vou um pouquinho mais para frente aqui. Esse novo líder da era pós-normal, ele é um novo líder transversal, ele é um líder que ele é híbrido, ele transita no digital, no físico, ele entende esse processo e ele é transformacional, né? Ele entende que o mundo está passando por um processo de transformação e ele é esse líder que transforma e inspira pessoas. E aí, quando eu falei de polímata, a gente traz uma nova definição desses profissionais que vão buscar uma renda extra para complementar a sua. Você pode ter ou não um emprego fixo, mas se você, a partir do momento que você amplia seus conhecimentos, que você estuda, busca
sai da sua caixa, da sua bolha de conhecimento e estuda outras coisas, como eu fui estudar futuros, você se torna um workability. Você desenvolve novas habilidades. E o workability, ele vai ser também esse profissional do futuro, que ele vai, com outras habilidades que ele está desenvolvendo, ele pode ele pode buscar renda extra para ele. Então, pense que vocês, daqui para frente, precisam começar a trabalhar essas habilidades do futuro, começar a se desenvolver. Eu vou trazê-las agora para mostrar como é importante vocês trabalharem isso, para vocês se prepararem aí para novos cenários. Então, já falei do workability aqui, e essa nova geração, que são os fluxers. Essa é a geração dos workabilities, dos polímatas. Fluxers é uma nova geração que diz o seguinte, que são aqueles que conseguem, são as pessoas que conseguem lidar com cenários de caos absoluto. Imagina um fluxer que consegue lidar nesse cenário que a gente está vivendo aí, ele tem flexibilidade, ele sabe que a situação está em crise, a empresa está em crise, mas ele não está trabalhando em home office, sofrendo, morrendo de medo de ir embora, não. Ele está se adaptando, ele está fazendo, se movimentando. Esse é o fluxer. E aí, eu vou trazer para vocês agora as 6 competências dos profissionais do futuro da Singularity University. Primeiro, seja futurista. Não é igual como eu sou, eu estudo futuros. Depois eu posso passar alguns contatos de escolas de futuros aqui, que tem no Brasil algumas super legais para vocês assistirem vídeos, estudarem. Isso não é que você tem que ser o futurista, se formar em futurista, não é isso. Mas é você, essa competência é que você permita que você enxergue o mundo lá na frente, enxergue que as coisas estão mudando e que existem tendências aí que podem ser tendências que vão transformar ou provocar alguma mudança. É sair da sua bolha, enxergar lá na frente. O inovador, que é o que eu falei, está sempre enxergando alguma oportunidade, alguma lacuna para você criar uma solução. Mais do que tudo, a pandemia, ela abriu as comportas das lacunas de oportunidades. Alguma coisa você pode enxergar aí que você pode fazer para a comunidade, para as pessoas, no seu trabalho, é ter o pensamento inovador e abrir essa possibilidade, essa visão aí para enxergar coisas que ninguém ainda viu. O tecnologista, não é que eu estou dizendo que você vai ter que ser o expert em inteligência artificial, o expert em internet das coisas, não é isso. Mas aí agora, só o fato de você acessar uma aula digital na internet, você está sendo um tecnologista, você aprendeu a mexer nisso. Então você tem que aprender a saber como é que entra num Zoom, como é que eu faço uma live. Você precisa, porque daqui para frente o cenário ele é digital e não tem mais volta. O antropólogo, que é você ter aquela habilidade de você não enxergar quando você quando você enxergar algo desconhecido, é você ter a capacidade de não julgar, porque quando você julga o desconhecido, você para, você fica estagnado. Imagina nesse momento quantos julgaram e ficaram parados e não fizeram nada. Você tem que ter essa competência do antropólogo que analisa o desconhecido sem julgamento. Que aí, quando você analisa o desconhecido sem julgamento, você enxerga oportunidade, enxerga possibilidade. O curioso, seja sempre curioso mesmo, vai buscar informação, vai fuxicar. Eu falei de Alvin Toffler, o analfabeto do século XXI é aquele que não vai saber desaprender, aprender e aprender. Vai fuxicar, vai descobrir. Olha, a Alessandra falou de metanoia, eu vou estudar. A Alessandra falou disso aqui, deixa eu dar uma estudada. Vai fuxicar mesmo, é o que eu faço. Todo lugar que eu vou, que eu assisto, que eu leio, eu fuxico. E aí ali eu já estudo e já entendo aquilo. Por último, humanitário, que é essa competência de ser humano mesmo, de enxergar as pessoas como seres humanos. São humanos, são pessoas como você que têm sentimentos, que têm coração, que têm necessidades, né? Isso é super importante. E agora eu trago para vocês as 10 inteligências dos profissionais do futuro que a gente precisa também aprender a desenvolver. A primeira é a relacional. A relacional, que é essa capacidade que você vai ter que ter de se relacionar com as pessoas, de criar relações com as pessoas, principalmente agora nesse mundo digital. Você
tá se relacionando com as pessoas, como é que você está se relacionando agora na tela? E quando acabar, como é que vai ser a sua relação com as pessoas? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai se relacionar com essas pessoas daqui para frente? O que você vai fazer? Isso é super importante. Aprender a se relacionar daqui para frente, criando as conexões importantes aí, para que você possa ser uma pessoa melhor aí nesse processo. A inteligência adaptativa é o reaprender, desaprender sempre. Segundo um professor de Recife, numa palestra que eu assisti dele, ele falou que se você não se atualizar, você não sobrevive nos próximos anos aí. É a atualização constante. A inteligência social, é como a gente vai se relacionar, são as interações sociais. Como é que eu estou me socializando nas redes sociais? As pessoas perderam o senso, perderam a noção disso. O quão importante é a gente aprender a se relacionar, se socializar, né? E daqui para frente vai ser muito importante, porque está tudo muito aflorado. A inteligência criativa, a criatividade como a competência mais valorizada do século XXI. Portanto, você precisa, sim, trabalhar a sua criatividade. A inteligência inspirada é a capacidade que você vai ter de inspirar outras pessoas. De tudo aquilo que você aprender, que for bacana, que for legal, você sair e levar esse conhecimento para outras pessoas. A inteligência física, seu corpo é seu templo sagrado. Cuide dele, né? Cuide mesmo, porque quantas pessoas você falou de doenças que vão surgir ou coisa? A gente tem que ter essa atenção, cuidado, o esporte. Por quê? Porque a gente passou muito tempo em casa, eu passo muito tempo sentada trabalhando, né? Eu já tive um problema na coluna nessa pandemia, né? Já meus dentes fizeram uma rave aí, que eu estou usando placa de bruxismo. Eu tive essas ziquezeiras todas, gente. Mas estou bem, estou viva. Então a gente tem que cuidar do corpo. O emocional, a inteligência mais importante nesse momento, as emoções, né? A gente vai sair dessa pandemia. Eu falei que a música nossa, que vai ser, o lema vai ser aquela, o importante é que emoções eu vivi. E como você está cuidando das suas emoções, porque elas são muito importantes. Se você não cuidar das suas emoções, as suas emoções elas vão abalar você. A inteligência espiritual, você trabalhar a espiritualidade. Como você trabalhar a sua espiritualidade, em que sentido? Aqui, a inteligência espiritual, ela tem a ver com uma, como é que eu posso falar? Com uma recente descoberta do MIT e de Harvard, através de uma pesquisadora chamada Dana Zohar. Dana Zohar é uma pesquisadora, eles descobriram o terceiro quociente. O primeiro foi intelectual, o segundo emocional, o terceiro foi o quociente espiritual ou inteligência espiritual, mas ela chama de ponto de Deus. Aqui diz o seguinte, não é relacionado a uma religião, mas ele quer dizer o seguinte, a inteligência espiritual, ou o ponto de Deus, é o seu propósito. O que te move, o que faz você acordar todos os dias de manhã e fazer o que você faz, e aonde você vai, a sua razão de viver, é aquilo que te faz ser quem você é, entende? Isso é a inteligência, é trabalhar isso muito. E muitas pessoas redescobriram o seu propósito na pandemia. Eu tenho vários clientes na minha escola de palestrante que me procuraram porque redescobriram seus valores, redescobriram que aquilo que elas estavam fazendo não era aquilo que elas queriam. Então isso é importante, você ter em mente o que você ama fazer. A inteligência sistêmica é o olhar, porque não tomar as decisões de forma imediata é enxergar. Tem uma frase que diz, para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. Então, enxergue o sistema onde você está inserido com muito cuidado para você não tomar decisões baseadas nas emoções. Então, é esse controle. E a inteligência longeva, para a gente poder viver bem mais de 100. Né? Esse cuidar do corpo, da mente, do espírito, te ajuda a viver mais, né? E aí, gente, caminhando aí, eu tenho mais uns minutinhos com vocês. Eu vou falar eu quero só fazer uma pergunta. Tá indo bem até agora para vocês? Que eu falo pra caramba, né? Mas tá legal? Tá sim, tá ótimo. Beleza. Gente, eu comprei até uma água de coco que eu tô tomando aqui para imaginar que eu tô em Fortaleza, que eu vou pegar uma praia amanhã.
Pois venha conhecer Fortaleza, a senhora vai Estou adorar. tomando aqui, ó, uma água de coco. Eu acho que eu vou, claro que eu vou. Vamos lá. 7 habilidades de sobrevivência para o futuro, gente. Primeira, pensamento crítico e resolução de problema. Sempre questione sempre essa base de pensamento crítico, não aceite as coisas como elas são. Sempre questione, faça perguntas, não aceite as coisas como elas são, porque é aí que você vai enxergar possibilidades, enxergar novas soluções, novos caminhos aí que não vão deixar você ficar preso nas ambiguidades sem saber o que fazer. Colaboração e liderança por influência. Criar rede de apoio, né? O futuro traz uma definição chamada equipes Lego. Eu vou ser um Lego, você é um Lego, seu colega do lado é um Lego. A gente pode se juntar essas peças Legos e essas peças Legos serão um Lego aí, que vai trabalhar junto e depois esses Legos se separam e esses Legos vão trabalhar de uma outra forma. Com outras peças Lego. Mas esse pensamento de trabalhar de forma colaborativa, junto, não dá mais para trabalhar sozinho, gente. É ganhar junto, é pensar junto, né? E esse líder influenciador, ele é um líder que ele promove mudanças exponenciais e transformações dentro da organização. Agilidade e adaptabilidade. Se adaptar vai ser imprescindível, aprender constantemente e buscar ser esse tecnologista que eu falei da competência, enxergar, não ter medo de enxergar o desconhecido. Iniciativa e o intraempreendedorismo, né? Você ser um empreendedor naquilo que você faz, trabalhar as habilidades e trabalhar também sendo um intraempreendedor, porque o intraempreendedor é aquele que empreende dentro da organização. Você se sentir dono da empresa e você trazer soluções, mobilizar, fazer projetos, pensar, sempre pensar, inspirar equipes, estar sempre respirando inovação, aprendendo coisas novas. Isso vai fazer de você um intraempreendedor. Comunicação eficaz. Mais do que tudo agora, melhorar como vamos nos comunicar com as pessoas depois que isso tudo passar. Como iremos falar às pessoas, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa comunicação. Isso que vai fazer uma grande diferença na nossa vida. A curiosidade e a imaginação, que eu falei, sempre seja curioso, sempre investigue, sempre busque algo novo para você aprender. Criatividade e inovação, como habilidade também de sobrevivência, como eu já disse antes, sempre pensar, idealizar, parar de ficar com as ideias só aqui e colocar as ideias para acontecer. Testa, prototipa, chama alguém para fazer com você, isso vai fazer com que você não fique só com isso aqui na sua cabeça e ficar lamentando que eu tenho uma ideia super legal, e aí essa ideia vai evaporar, alguém vai pegar, e quando você vê, já passou. Algumas outras skills aí do futuro, para vocês também terem, que também serão desse profissional do futuro. Tem várias aí, né? O explora tendências, visualiza possibilidades, focado, visionário. Isso aí é importante também, depois vocês vão ter na apresentação. Protagonista é o mais importante de todos, né? O transhumanista. E aí eu gosto de resgatar, para trazer para cá, os 4 valores de liderança dos jesuítas. Eu gosto de trazer porque ele vem muito de encontro com o que a gente está vivendo. A autoconfiança é o primeiro valor, que fala, é aquele líder que ele compreende, que ele entende. Você tem que desenvolver a autoconfiança para você transmitir isso para a sua equipe, para você valorizar as pessoas, né? Reconhecer que as pessoas às vezes sabem mais do que você e não tem problema. Seu colaborador sabe mais que você, isso não é uma dor. A inventividade, para você estar sempre explorando novas ideias, buscando novas soluções. A outra valor de liderança do jesuíta é o amor. A gente precisa trazer o afeto. Aí a importância desse líder que eu falei que equilibra o Shakti, porque ele também traz o afeto, traz o amor para a organização. O heroísmo. Não é o líder só herói, mas é o coletivo de heróis, né? É a Liga da Justiça para trabalhar juntos aí e buscar imaginar futuros inspiradores para o ambiente de trabalho. Estamos na era da humanidade aumentada, vamos caminhar para o fim. Essa sim é a nova era, sim. Não é a era mais da realidade aumentada, é a era da humanidade aumentada, que é uma nova realidade, gente, porque o ser humano ele não para de se reinventar.
e a gente precisa se transformar o tempo inteiro. E essa frase eu gosto, que haverá o tempo em que será fundamental deixar aflorar o humano, mesmo sabendo que ele possui mais falhas e erros e que eventualmente produz menos do que a máquina. Entretanto, será uma escolha pelo direito de ser humano. Esse é o modelo mental do século XXI. Devemos ser proativos, devemos ser habilitados para a ação e ter uma alta capacidade emocional para desenvolvermos essa antifragilidade perante esse mundo tão instável que a gente vive. Mais do que isso, né? As empresas precisam aí, ó, alguns futuristas, eles falam sobre o ser humano. As empresas precisam descobrir maneiras de desenvolver o melhor eu de seus colaboradores e consumidores. Precisam liberar tempo para essas pessoas, para que o autocuidado aumente. Isso aí, mais do que tudo, serve para agora. É exatamente esse momento certo. E a gente deixa de lado o B2B, que são business to business nos negócios, o B2C, que é business to customers, a gente sai disso, do B2B, do B2C, negócio para negócio, negócio com cliente, e entra no H2H, H2H, é de humano para humano. Porque as relações humanas, elas vão ser verdadeiras relações humanas. Então, eu estou tratando de humano para humano. E esses novos humanos terão esse conhecimento transversal, vão usar como fonte a inteligência do mundo, vão entender as forças que moldam o futuro, terão capacidade visionária, pensamento crítico, simples, frente às complexidades do mundo, terão profunda empatia, vão cultivar as dádivas que eu já falei para vocês e vão trabalhar muito a sua intuição. Querer o RH sem o R? Sim, porque pessoas não são recursos. E recursos não se emocionam, não têm histórias. Recursos não são humanos não são recursos. Então, a gente está falando de uma frase, inclusive, que Pat Adams traz, quando ele diz que quando somos humanizados, nós somos gentis, amáveis, caridosos e não somos nocivos. E o homeopáticos, esse grande momento da empatia. Essa definição do Jimmy Rich, que ele diz que é empatia para entender e respeitar o outro. Isso será super importante. A tecnologia em tudo que a gente vai fazer, não tem como mais. E sair desse humano de hoje, que a gente viveu tão conectado, para um humano de amanhã, que vai ter profunda empatia pelo outro, né? Que vai usar a intuição, que vai enxergar o coletivo. E a gente sai dessa era, passamos pela era da informação, estamos na era do conhecimento acessível, e a gente vai chegar na era da sabedoria. E essa sabedoria é o que vai nos possibilitar contemplar a vida fluindo numa harmonia, né? É tempo de sonhar e fazer, a gente assumir a evolução e aceitar que tudo é efêmero e que a gente precisa se reinventar mesmo, sempre. E o momento, gente, não é de acelerar e nem de frear. O momento pede por observação, o momento pede por análise e interpretação. O ponto de partida é o entendimento da vida das pessoas. Esse é o grande desafio das empresas, das marcas, é entender as pessoas. Como elas estão se interagindo virtualmente, como estão sendo suas rotinas, quais estão sendo seus comportamentos durante esse período de confinamento. E aí, a gente vai expandir o nosso entendimento de mundo, para a gente criar alguma solução para esse momento. Porque esse é o momento da gente pensar, né? Ou seja, essa frase de Milton Friedman diz: somente uma crise real ou percebida produz mudanças reais. Quando essa crise ocorre, as ações tomadas dependem das ideias que estão por aí. Por isso, o momento pede que você crie. O cenário nos pede para criarmos ideias, de começar a pensar onde há risco e onde há oportunidade, e como a gente pode modelar os futuros. O momento é de mudar. Agora nós temos que ser todos um pouco futuristas. Lembra que eu falei da competência? Mas não como profissão, mas como uma nova habilidade de compreender o novo zeitgeist de nossos futuros. Amanhã é um novo zeitgeist, um novo retrato de época. Você vai conseguir entender esse zeitgeist? A vida precisa ser significativa. Não pode continuar se resumindo a apenas sobreviver, curtir e ser feliz. Tem que ser mais do que isso, né? O novo tom do mundo, ele pede que a gente possa explorar o que há de melhor em nós mesmos, no nosso potencial, para que a gente possa
pensar de uma forma global como a gente pode mudar o mundo. O conselho que eu trago, que você reedite sua alma, digitalize seu mindset, reinvente sua forma de se comunicar com o outro, aprenda mais sobre pessoas e também estude sobre novas tecnologias. Essa frase é importante do Yuval Harari, um grande futurista. Ele escreveu 3 livros que eu indico: o Homo Deus, o Homo Sapiens e esse 21 lições para o século XXI. Ele diz que o mais importante de tudo será a habilidade para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhes são familiares. Para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, acima de tudo, vai precisar reinventar a você mesmo várias e várias vezes. A pergunta que eu faço para vocês: quem é você e qual a sua contribuição para esse novo mundo que vocês estão enxergando? O que vocês estão fazendo por vocês mesmos e pelo outro? Pablo Picasso traz uma frase que diz que há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol. Que sejamos todos nós aqui presentes, estes que transformam essa simples mancha de futuro em um grande ensolarado futuro, né? E aí, lembra do FOMO, do fogo? Eu trago o JOMO, que é o Joy of Missing Out. Vai chegar um momento que a gente vai precisar desacelerar mesmo. Esse momento todo de desequilíbrio emocional pede que a gente desacelere, que a gente se desconecte, que a gente desconecte um pouco da tecnologia e que a gente comece a enxergar a vida mais leve, né? Você está com a família num café da manhã, no almoço de domingo, deixa o telefone em outro lugar, vivencie aquele momento para você poder desacelerar de toda essa conexão que a gente vive. O Ichigo-Ichie é uma outra expressão budista que diz que encontros são únicos e nunca se repetem. Que cada um de vocês valorize o que vocês estão aprendendo, valorize o que a universidade está fazendo e trazendo para vocês, questione sempre o status quo, mas valorize os momentos, porque às vezes a gente desdenha, às vezes você desdenha uma aula que você não quer ver, não estou afim, estou com preguiça, mas às vezes é uma oportunidade ali que você tem de aprender algo novo, que pode te trazer uma nova informação e te mostrar que o mundo, né, tá aí e que você pode pensar em um monte de coisa bacana aí para mudar a sua vida. Então, o Ichigo-Ichie, valorize isso, porque ele não vai se repetir. E a minha palavra final para vocês é a gratidão, que vocês me ouviram falar aí igual uma maluca. E são meus contatos, vocês vão ter essa apresentação. Deixa eu voltar aqui. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Meu Deus, eu tô cheia de despertador aqui. Sim. Ai, gente, e aí nós paramos aqui e eu quero saber de vocês. Terminei. O que vocês querem perguntar? Nós temos esses minutinhos aí para a gente seguir em frente. E tô aí aberta para você, gente. Professora, Diga. boa noite. Boa noite. Boa noite. Professora, primeiramente eu queria lhe parabenizar pela aula de hoje. Perfeita, perfeita a forma que a senhora está trazendo aí assunto para a gente de forma clara, total domínio aí do assunto abordado, né? Trazendo para a gente aí uma visão diferenciada aí, até pelo cenário atual e futurista também, termos realmente, linguajar diferente, que a gente também está precisando disso. A sua aula, professora, está perfeita. Que bom! Perfeita. Eu me sinto grata hoje, né, e estar participando da sua aula, e agradeço muito pelo conteúdo que a senhora está transmitindo para a gente. Obrigada, querida. Gratidão muito grande estar assistindo essa sua aula, viu? Já estamos conectadas, viu, gente? Vocês vão ter meus contatos na apresentação, podem me acessar, quiser material, quiser outra coisa, mas eu vou postar um monte de coisa para vocês, viu? Silvia, querida, gratidão. É verdade, professora, parabéns. A senhora é uma mulher preparada para falar, para dar aula. Poderia dar aula para um presidente. Ops! Já pensou? Vou adorar. Barack Obama. Adorei. É democrático, vai dar certo.
Parabéns, Ai, professora, viu? Show de bola, viu? obrigada, David. Obrigada, querido. Eu vou compartilhar Ótima muito aula. material para vocês depois, tá? Vou deixar tudo para vocês lá, para vocês terem acesso. E vocês podem me pedir qualquer coisa, vocês têm minhas redes sociais, estou aí aberta para vocês, viu, gente? A gente está conectado Sim, agora. Praia. Professora, Oi. uau, que aula. Que Muito bom! bom, muito agradecida, assim, por poder compartilhar, né, também, por poder participar. Muito boa, parabéns. Obrigada. Obrigada, minha linda. Eu que te agradeço muito aí a sua presença aí na aula, viu? Obrigada. Obrigada. Alguém mais quer falar? Super bem-vindo. Nós temos aí uns minutinhos. Quer tirar alguma dúvida? Professora, eu não tô lhe vendo, só a voz. É só eu ou tá assim para todo mundo? Jesus, a minha câmera estava desativada. Ai, meu Deus, tá me vendo agora? Desculpa, não sei o que aconteceu. Agora já tá me vendo. Sim, é porque Agora a voz sim. Eu fiz Agora dá pra coração ver. para um monte de gente. Ninguém viu meus coração, não? Não! Tá aqui, ó. Ei, a voz tão linda e eu doida pra Agora ver a o gente está rosto. vendo. Eu adoro esse sotaque de vocês. Meu Deus, que coisa boa ouvir isso. Ah, meu Deus. Locutora, A interferência é comigo ou com a pessoa? Tá tendo uma interferência, né? Essa é a pessoa, o microfone da pessoa aí. Não, agora a gente pode ver quem é a dona da voz. A dona do quê? A voz. Sou eu, gente. Pois é, voz de locutor, uma desenvoltura. Parabéns. Obrigada, gente. Olha, já estamos aí todos conectados. Espero que vocês tenham realmente gostado. Eu vou compartilhar bastante coisa com vocês aí, porque conhecimento é para ser compartilhado. Eu deixei a aula para vocês, não sei se vocês viram, tem quase 200 slides ali. E eu consegui falar 183 slides com vocês hoje, hein, gente? Desafio. A senhora está dando aula de onde, professora? Belo Horizonte, aqui no meu escritório. BH. Estou aqui. Bem quentinho, igual aqui no Ceará, né? Tem alguma interferência, não tem? Ou eu não? Tem, tô ouvindo também. Tem sim, tá horrível. Um número aqui. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa, alguém perguntando alguma coisa aqui no bate-papo. Vou lá ver aqui, gente. Vocês ficam super à vontade para falar. Ah, que bom, obrigada. Muita gente aí falando, que legal, gente, que bom, fico tão feliz. É missão. Quando a gente tem missão. Quando me convidaram. A gente é muito falador, a gente também tem que agradecer também a faculdade, de alguma forma, né? Que apresenta aí uma disciplina diferenciada, né? Que no começo assustou muita gente, é a habilidade, né? 4.0. Muita gente até foi que nem a história, nem tinha assistido o filme todo aí, já estava já se dizendo qual era o final, e o final bem desastroso. Mas, na realidade, a gente tem que ver, tem que ler o livro, não tem que só olhar. Você lembra que eu te falei da competência do antropólogo? Você não ter julgamento por desconhecido? É mundo VUCA? Deixa eu ir lá ver o que é isso. É verdade, a gente tem que ter curiosidade, tem que conhecer. Então, já te parabéns também à faculdade por isso, e a gente espera que realmente as demais disciplinas, como já passaram e como concluir com a sua de hoje, seja excelente como foi, viu? Legal, eu agradeço a FADAN, gente. Quando a FADAN me ligou, eu não conhecia, quando eles me ligaram, eu nem falei assim, eu vou pensar e dar uma resposta. Na mesma hora eu falei assim, vamos embora. Já agarrei. Mas obrigada, viu, David? Muito obrigada mesmo. Alguém, deixa eu ver, que quer falar? Eu vou para Fortaleza, Francisca. Estou olhando aqui os comentários. Eu vou para Fortaleza. Lógico que eu vou, gente. Imagina se eu não vou para Fortaleza. Conhecer Fortaleza, meu Deus.
Se vocês têm acesso, tem gente que pediu meus contatos, lá na última página do PDF que eu mandei para vocês, que está aí, não sei se vocês receberam, tem os meus contatos, tá, gente? Já estou seguindo as redes, já achei aqui já. Pode seguir. Amanhã tem um programa que eu faço, quem quiser assistir, o Inovação em Pauta, estamos lá também, bem legal. Mas, gente, é muito legal Já tem participar. até não meu conheci- convite lá no seu Instagram, professora. Oi? Já tem até meu convite lá no seu Instagram, só falta a senhora me aceitar lá. Você tá todo mundo. Você, Dinara, deixa comigo, Dinara. Opa, só dá ok. Qual é o nome? Como é que é o seu perfil, professora? Para mim já procurar aqui. No Instagram é o Ale, A-L-E, Alckmin. O K é mudo e M de Maria no final. A-L-E, A-L-K-M-I-M. Ale Alckmin. Tá, obrigada. Sou eu. Temos aí mais 7 minutinhos, quem quiser mais falar. Tem vários cursos, eu vi aqui, né? Tem psicologia, tem marketing, pedagogia. Legal, muito legal a iniciativa de trazer esse tema, viu, gente? De falar de habilidades 4.0. Tem administração também, viu? Administração, maravilha. Francisca. Professora, você tem que vir em Fortaleza, conhecer Fortaleza, comer baião e trazer pão de queijo. Gente, eu juro que eu levo pão de queijo. Isso aí eu garanto. Mas eu vou comer tudo que tiver aí, eu como. Eu como tudo, gente. Eu como de tudo. Então, já vou... Estou precisando tanto para um lugar bonito assim, igual Fortaleza, quando passar essa pandemia. Nossa, mãe, se eu não vou. Se Deus quiser. Será bem-vinda. Alguém que conhece, algum de vocês conhece Belo Horizonte, Minas Gerais? Belo Horizonte eu fui em conferências. Eu representava aqui a entidade estudantil. Eu fui representando o estado do Ceará como uma das federações de entidades estudantis na época. Até descer ainda. Gostou? Passado aí, passei. Só o clima que é diferente. Nossa, gente, aqui tá um frio. Eu tô com 2 blusas de lã. Tô com a bota até o joelho. Eu tô morrendo de frio aqui. Aqui tá frio. Foi. Mas a gente sentiu que foi só assim mesmo. Frio muito grande mesmo, mas é linda a cidade. Nós vamos nos reerguer, se Deus quiser, né, gente? O que mais? O chat está aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui que eu possa responder. Para eu poder terminar. Não. Deixa eu ver se tem. Gente, vocês podem ficar super à vontade, tá? A gente tem até mais 5 minutinhos. Deixa eu achar aqui mais alguém. Tem gente que tem amiga aqui em Belo Horizonte. Alguém falou de eu falar aquele texto, é a história dos 2 falcões. Isso mesmo. A família do meu pai de Belo Horizonte, da Thaís, a Caiaca, Uberlândia, Araguari, Francisca. Já puxou a chamada? Vou puxar agora. Eu tenho que puxar nesse minuto. Deixa eu puxar a chamada, gente. Agora eu tenho que puxar mesmo. Espera aí aqui. Fazer. Baixar a lista. Estou puxando a chamada. Estou fazendo tudo aqui direitinho, porque baixei a chamada, gente. Isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que fazer. Estou aprendendo, gente. Eu tenho um manual aqui, gente, para eu seguir aqui, porque eu não tinha mexido nessa ainda. Deixa eu ver. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Já visitei BH. Deixa eu ver. É isso mesmo, David, sou eu mesmo. Eu fui em São Gonçalo de Sapucaí, Berlândia, Beraba também. Gente, todo mundo vindo aqui nesses lugares para cá.
Quantos graus? Deve estar aqui hoje uns 18 graus, gente. Está muito frio. Eu vim com a bota até o joelho, porque ontem minha canela, ela quase necrosou, de tanto frio aqui no escritório. Tá muito frio. Deve estar uns 17 ou 18. Quantas mudanças para os setores como RH? Muitas, viu? Se prepare. Transformação digital, essa questão do humano, o H2H, de pensar as pessoas não como mais como funcionários, né? Mas como seres humanos que fazem parte de todo o processo. Tem uma frase no meu escritório que está escrito assim, olha só, para RH. As pessoas são parte importante do processo, de qualquer processo. Entendeu? Isso é importante. Se você que é de RH precisar de alguma coisa, depois te mando alguns materiais sobre isso. Quem quiser mais coisas sobre o humano, sobre o que precisar. Tá acabando, falta 2 minutos. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Professora, falta contar a história dos 2 falcões. Hã? A história dos 2 falcões. Vou terminar. Amanda, dá tempo. Era uma vez 2 falcões, um rei árabe deu para um rei inglês 2 falcões. E aí, esse rei inglês, todo dia ele olhava pela janela do aposento dele e só via um falcão voando. E aí, um belo dia, ele chamou o funcionário dele e falou assim, eu ganhei 2 falcões, só tem um voando, o que está acontecendo? Aí o funcionário falou, eu não sei, meu rei, a gente já chamou os veterinários, já chamamos os magos do reino e nada. Aí o rei pensou e falou assim, vamos chamar um fazendeiro. Passou um tempo, o rei olhou de novo pela janela, os 2 falcões já estavam voando. Aí ele chamou o funcionário e perguntou o que tinha acontecido, o funcionário falou assim, meu rei, eu não sei, porque a gente ficou tão extasiado que a gente esqueceu de perguntar. Aí o rei falou assim, então chama o fazendeiro. Quando o fazendeiro chegou, ele perguntou para o rei assim, o rei perguntou, o que você fez? Ele falou, eu não fiz nada, meu rei, eu só cheguei perto dele, ele estava muito raivoso lá no galho, e aí eu fui lá e quebrei o galho dele. Quando ele percebeu que ele tinha asa, ele voou. Qual é a moral da história, Amanda, que eu quis te contar? Que a gente fica muito na zona de conforto, a gente fica muito preso no galho, entendeu? Esperando que alguém vá lá, que alguma coisa aconteça para a gente criar asa e voar. Então é hora da gente parar de ficar preso, raivoso, e a gente se preparar para o que está acontecendo, bater essa asinha aí, e voar para outros galhos, para outros lugares, para não ficar preso no mesmo lugar. Então, pensa nisso para a gente não deixar que o medo domine a gente, porque o medo paralisa. Se você deixar, você não sai do lugar. Andréia, depois você me manda, você vai ter meus contatos lá, eu vejo que eu te mando de alguma coisa de humanos, essas coisas, alguns materiais para você. Pode deixar que eu te mando. Professora. Oi. A senhora dá uma outra disciplina? Eu dou de liderança Shakti. Dou de futurismo especificamente, dou de empreendedorismo feminino. Eu trabalho muito com mulheres. Eu trabalho só com mulheres, muito com mulheres em empreendedorismo. Eu aqui em Belo Horizonte, eu atuo muito no empreendedorismo feminino, no empoderamento de mulheres. De repente, a Padam chama para dar uma outra palestra, né, em outra disciplina. Só vou dar palestra se eu for em Fortaleza, presencialmente. Enquanto não chega presencial, a gente tem que tolerar aqui, né? Tá certo, vai. Isso aí, gente. Olha só. Me parece que aqui, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Vamos lá ver. Não. Bom, Professora, a gente encerra aqui. Oi, diga. Estou à disposição. Você vai deixar disponibilizado esses slides, Já está para vocês. Ah, certo. Já mandei. Ok. Tem mais algum material? Depois eu vou postar lá. Eu vou colocar lá depois para vocês algumas outras coisas, tá? Certo. Eu vou preparar para vocês. Porque, assim, é bem interessante, não só para uma área, né? Deixar aberto para todos. Eu sou da pedagogia, e assim, a pedagogia,
ela tem um pouco de tudo, né? Ela está ligada à Sim. psicologia, ela está ligada à saúde, né? Que a gente está ali na preparação, né, das pessoas, né, para a Exatamente. vida. Isso E mesmo. assim, o material é bem interessante, é bem importante para todos nós. Já tá lá, eu já mandei, mas eu vou disponibilizar outros, tá? Certo, obrigada. Nada, Francisca. Boa noite. Boa noite, gente. Acho que agora eu vou ter que fazer os procedimentos. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. Eu tenho que vir aqui, parar a gravação. Parar a gravação.